Hoje nós vamos falar de um direito fundamental, que é o direito de família. Tem sofrido vários processos de mudança, né, tendo em vista a própria necessidade social. Quando a gente falava antigamente de família, o conceito era marido, mulher e filhos. Hoje, esse conceito vai mudando, tendo em vista essa questão social que tem também uma dinâmica. Nós estamos recebendo para conversar sobre o assunto hoje o Dr. João Gabriel Faria, ele é especialista nessa questão e vamos conversar, sabendo aí coisas importantes como a união estável, que muitas vezes não precisa estar estabelecida no papel, mas ela se declara em função de si mesma. Tudo bem, doutor João? Tudo bem. É uma enorme alegria estar aqui também, podendo contribuir com a elucidação dessas questões que são tão relevantes para a sociedade. Tem tantas pessoas que têm o direito, mas infelizmente por falta de ter o conhecimento sobre eles, acaba deixando de gozar deles, né? Então é uma enorme alegria poder estar aqui contribuindo com essa discussão. Essa discussão, às vezes, traz algum tipo de polêmica do ponto de vista até religioso, né? Porque para as igrejas fica difícil aceitar a união estável do jeito que está estabelecida e até umas que vêm aí no comboio, né? Porque está havendo até casamento civil entre homens, né? Uma coisa complicada. Isso não é tolerado do ponto de vista teológico, né? Mas vamos falar primeiro, começando, como diz meu amigo, apertando o parafuso pela cabeça. Defina, por favor, para o nosso telespectador, o que é união estável. Então, na verdade, a união estável ocorre quando duas pessoas, elas lastreadas no afeto, buscam viver em comunhão de vidas sem buscar o vínculo matrimonial, ou seja, sem celebrar perante a lei, claro, o casamento. A lei dos homens e, às vezes, até a lei de Deus também. Isso, a lei dos homens e a lei de Deus, com certeza. Agora, tem havido aí também o reconhecimento dessas uniões entre pessoas do mesmo sexo, né? Qual é o amparo legal para isso, já que na definição do Código Civil e na própria Constituição fica estabelecido que essa união é entre o homem e mulher? Então, na verdade, o Código Civil ele prevê realmente que a união, né, o matrimônio, no caso o casamento, se dá entre pessoas de sexos distintos. Entretanto, caiu por terra essa concepção perante o direito que o vínculo entre o vínculo a base das famílias seria os vínculos sanguíneos. E com uma construção jurisprudencial, concebe-se atualmente que o vínculo das famílias, ou seja, a viga mestra das famílias, é a relação afetiva. Isso serviu como base não apenas para o reconhecimento das famílias homoafetivas, mas com o reconhecimento de diversas famílias, como, por exemplo, a família anaparental, que é a família em que não existe a figura dos pais, a família substituta, né, que no caso seria a família decorrente da adoção. Então, por igualdade, tendo em vista que hoje a viga mestra das famílias é a afetividade, entende-se que o afeto que um casal formado por pessoas do mesmo sexo sente é o mesmo afeto que pessoas de sexo distinto sentem. Por isso, perante a lei, claro, seria, como é que eu posso dizer, contra o princípio da igualdade, o reconhecimento das famílias heteroafetivas e o não reconhecimento das famílias homoafetivas. Indo buscar lá atrás, telespectador, a gente vai ver situações que aconteciam do ponto de vista patrimonial de profunda injustiça, porque pessoas do mesmo sexo que se uniam não tinham o direito de herdar, não tinham o direito de poder enfrentar a família daquele outro que vinha e assambarcava tudo. E essas pessoas, às vezes, lidavam com companheiros doentes, né? Passavam por toda aquela parte do sacrifício, ou seja, roía o osso e deixava o filé para a família que não cuidou daquela pessoa durante nenhum momento da vida, né? Isso. Essa união estável, nesse ponto de vista, veio a corrigir esse problema, do ponto de vista patrimonial principalmente. Não, com certeza. Tinham pessoas que muitas vezes viviam a vida inteira se dedicando integralmente a outras, muitas vezes dedicavam amor, dedicavam cuidado. Entretanto, por falta de ter esse reconhecimento legal, entendia-se que eles não eram família. Entretanto, como eu disse para o senhor, na verdade, caiu por terra as concepções de que família é formada por pessoas do mesmo vínculo. No caso, sendo família a relação formada por pessoas de afeto, e se aquela pessoa realmente entrega afeto a outra,
não teria por que ela não se beneficiar dos sacrifícios que a pessoa desempenhou quando teve na sua vida terrena. O que eu acho interessante também nesse episódio da união estável é que não é necessário estar sob o mesmo teto. Pode haver união estável em domicílios diferentes. Isso, com certeza, doutor. Na verdade, hoje há alguns requisitos legais para que se reconheça a união estável. Dentre eles, no caso, seria a publicidade, ou seja, a sociedade precisa reconhecer o casal como um casal. Testemunho. Isso, testemunho. E, no caso, a continuidade. No caso, ou seja, não é aquele simples, com perdão da palavra, aquele simples namorico que faz nascer uma união estável. A união estável realmente é formada por pessoas que vivem em comunhão de vidas, independente do lugar onde elas dormem. Mas elas podem também estabelecer essa união estável por meio de um contrato firmado, né? Isso, com certeza. Um contrato que seja levado à publicidade, que o senhor falou, através de um cartório de notas. Isso, na verdade, em relação aos direitos de família, sempre a realidade sobrepõe as formalidades. Ou seja, você não precisa de um contrato para estabelecer a união estável. A simples convivência já gera. Entretanto, se você já quiser, desde já, formalizar isso, já deixar as cláusulas, por exemplo, de partilha de bens, você pode celebrar um contrato de união estável. Qual é a diferença, então, no caso, para o casamento? Ah, sim. Então, na verdade, o casamento, juridicamente falando, claro, ele é um negócio jurídico, que se perfaz com a lavratura de uma escritura pública, né, perante o cartório. A união estável não precisa desse ato formal. A união estável, a simples convivência de duas pessoas, como eu falei, com publicidade e com continuidade, já é suficiente para gerar o vínculo jurídico. Uhum. E aí, no caso, na própria união estável também pode se estabelecer o pacto antinupcial, né? Ou seja, a garantia de que forma vai ser feito partilha de bem, se é que vai haver e tudo mais. Não precisa ser tão formal quanto o casamento, mas pode se estabelecer comunhão parcial, comunhão universal, digamos assim, né? E é uma forma também que a pessoa tem de se garantir, quem sabe, fazendo uma escritura para evitar ser apanhado de surpresa por uma situação declaratória incidental. Então, na verdade, é essa mesma finalidade do contrato de união estável. Ele visa não agir de forma jurídica como o casamento, entretanto, ele também não deixa os envolvidos, né, no caso, tão assim desamparados, né? Eles vivem em união estável já tendo uma noção de que, conforme fosse, caso ocorrer a dissolução da união estável, né, ou seja, o fim da união estável, ambos os companheiros vão estar amparados. A questão dos filhos advindos do casamento pelo processo natural ou pela adoção, tem algum tipo de diferenciação no casamento e na união estável? Mas eu vou lhe pedir para a gente avançar no tema na volta da entrevista. Nós estamos conversando com o doutor João Gabriel Farias, ele é um especialista em direito fundamental e está falando hoje a propósito do casamento e da união estável, um paralelo importante para você que está querendo definir a sua situação com o seu companheiro ou companheira, e ele volta já já, não saia daí.